acabou. Talvez você fique com títulos, mas sem a unção de Deus. Quem trabalha pelo título, perde a unção. E quem trabalha pela unção, é motivado pela unção, ele não depende de títulos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós vamos ver o caso deste homem aqui, que ele na verdade é a passagem só para o tema que nós estamos ministrando aos domingos, de 20 homens que foram relevantes, 20 homens que na sua existência transformaram o ambiente que eles estavam, foram pessoas que revelaram muito da presença de Deus. E nós vamos falar sobre Davi. Mas antes de entrarmos em Davi, nós precisamos ver o que é que Deus está preparando. Tem coisas, preste atenção, tem coisas que Deus pode não te dizer, vai para a direita ou vai para a esquerda. Talvez Deus não disse para você, é assim, te deu a direção direta. Mas tem coisas que nós precisamos aprender a interpretar sinais do que Deus está agindo. Amém? Porque Deus está sempre em movimento. Deus não para. Não existe madrugada silenciosa para poder ter a fila menor para ir até Deus. Deus ele não fica ocioso tempo algum. Ele está sempre dominando, Ele está sempre cuidando. Enquanto nós dormimos, existem batalhas espirituais, anjos estão se movendo, a adoração está nos céus, pessoas estão recebendo livramento de Deus, e você está lá dormindo. Deixa eu contar uma coisa para você. O pessoal que é mais próximo sabe que às vezes eu tenho muita dificuldade para dormir à noite. Posso revelar para vocês qual é uma das coisas que me tira o sono? É saber o que Deus está fazendo naquele momento. Às vezes na madrugada eu acordo, por coisa pouca, eu acordo. Minha cabeça, Fátima, já funciona. Minha mente começa a pensar. E eu começo a ficar meditando na palavra. Quando vai ver, o corpo até quer dormir. Mas o espírito já está acordado e a mente já está girando ali, já está começando a pensar. E uma das coisas que eu fico pensando é como que está movimentando o mundo espiritual. A palavra de Deus sendo liberada. Enquanto a gente dorme, Deus está trabalhando a nosso respeito. Enquanto existe um caos, nós estamos aí entrando nesse período que iniciou para dia 15 de novembro ter eleição. Meu irmão, tudo isso, antes de acontecer, antes do prefeito ser eleito, antes de vereador, antes de qualquer outra coisa, já existem coisas no mundo espiritual acontecendo até chegar lá. Fizeram uma pergunta para mim uns dias atrás, eu conversando, e a pessoa perguntou, apóstolo, será que tudo é espiritual? Se você for ver pelos olhos do Espírito, tudo é espiritual. Como assim tudo é espiritual? Porque tudo ou afeta você, ou através de você afeta a vida de uma outra pessoa. Sim ou não? Então, se você for ver que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra o diabo, todos os seus anjos que operam nas regiões celestiais, existem coisas que podem não ser por causa de você, mas pode ser através de você que outra pessoa vai ser afetada. Quem está entendendo? Uma dor no seu coração, uma decepção em você, pode afetar a sua família inteirinha. Você perdendo a sua inteligência emocional, você não cuidando dos seus sentimentos, você pode descontar na sua casa inteirinha, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, e isso pode trazer uma ruptura de relacionamento, sim ou não? E o que o diabo quer, não é fazer isso? Por outro lado, quando você se posiciona, o Espírito Santo guia a sua vida, você começa a rever os seus valores, espiritualmente você vai trazer valores para dentro da sua casa, você vai realinhar a sua casa, sim ou não? É espiritual ou não é espiritual? Então tudo nós precisamos ter uma mente espiritual para discernir. A palavra de Deus mesmo diz que o espiritual discerne a tudo e a todos, mas ele nem de todos é discernido. Amém? Quem está entendendo? Veja se não é espiritual. A história que nós vemos aqui, nós vemos um mover espiritual por trás dela todinha. Preste atenção. Você que já tem acompanhado as nossas ministrações, percebe que nós falamos de um período onde o povo de Israel entrou na terra prometida. Esse período onde eles deveriam ser fiéis, eles foram o quê? Infiéis. Eles se contaminaram com os deuses daquela terra. É espiritual ou não é espiritual? Sim ou não? Vocês estão comigo? É espiritual. Eles abriram brechas na vida deles por causa do posicionamento.
eles deram legalidade. Meu irmão, o inimigo só vai agir se você der legalidade ou se Deus mandar. Se Deus permitir que ele faça alguma coisa, é para fazer você ser melhor. Agora, se você der legalidade, ele quer entrar para destruir, para arrebentar com a tua vida. Quem está entendendo? É espiritual ou não é espiritual? É espiritual. O telefone também é. Aí, segura ele aí. Quando nós olhamos aqui nessa história, nós vamos ver que o povo de Israel entra na terra, possui a terra, mas não a conquista por completo. E ao invés de eles serem fiéis, eles começam a prostituição espiritual com outros deuses. Esse é o período de Juízes. Percebemos também, diante dos nossos estudos, que uma pessoa surge nesse cenário que vai ser sacerdote, vai ser um profeta e vai ser também um juiz, que o nome dele é Samuel. Deus levanta Samuel para suprir essas três necessidades do povo. Por quê? O sacerdócio havia se corrompido, o povo havia se corrompido e não havia um representante de Deus que não tivesse sido corrompido para cuidar do povo. Os juízes, se vocês não se lembram, trazendo a memória, eles eram pessoas que Deus levantava eles para cuidar do povo. Então quem governava o povo? Deus. Através de quem? Dos juízes. Quem era o rei de Israel? Deus. Quem é que saía à frente das batalhas pelo povo de Israel? Deus. Veja só que quando Josué, pega um pouquinho mais atrás até, quando Josué ele vai enfrentar as batalhas dele, logo de cara, quando ele vai enfrentar a batalha, ele enxerga quem? Um príncipe de Deus com uma espada desembainhada que vai enfrentar a batalha. Aí Josué com medo pergunta para ele, porque ele era enorme, pergunta, olha, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? O que aquele príncipe responde? Eu não faço parte nem de vocês, nem faço parte do povo inimigo. Eu sou enviado de Deus, eu sou príncipe de Deus e estou aqui à frente. Então nós vemos que ali, Deus é que defendia o povo. Nós vemos que quando Samuel está sacrificando e orando ao Senhor, Deus também envia trovões e desbarata todo o povo. Todas as vezes que nós vemos alguma intervenção divina, é Deus mostrando, eu sou o rei do meu povo e eu batalho pelo meu povo. Amém? Você pode dar um glória a Deus, irmão? Amém? Isso é maravilhoso, ter o Senhor como rei. Só que nesse período, justamente em que Samuel está cuidando do povo, vamos dizer, governando o povo, como sacerdote, como juiz, como profeta, o povo tem uma ideia. E essa ideia surgiu por causa dos filhos de Samuel. Diz a palavra de Deus que os filhos de Samuel cresceram. E Samuel colocou eles como juízes em algumas terras também, para administrar. Só que, segundo diz a palavra, o povo diz o quê? Samuel, você é íntegro, mas os seus filhos não são. É interessante olharmos para essa palavra. Gostaria que o filho de pastor fosse pastorzinho, que o filho do sacerdote fosse o sacerdote, que a perfeição do pai estivesse no filho, e às vezes nós vemos na história que não é assim que acontece. Vemos no período de reis, que vai vir logo à frente, que existiram reis que foram maravilhosos, e os seus filhos foram terríveis. Existiram filhos terríveis, né, que depois que tiveram os seus filhos, se tornaram pais, a próxima geração foi melhor do que ele. É interessante nós aprendermos uma coisa: não coloque a responsabilidade sobre os pais. Você é o que você decidir ser. Diga assim, eu sou o que eu decidir ser. Se você decidir ser uma bênção, meu irmão, você vai ser uma bênção. Se você decidir estudar, decidir fazer a diferença, você vai fazer a diferença. Quantos de nós não tivemos pessoas ao nosso lado que fomos crescendo juntos e de repente um trilhou um caminho para a esquerda, outro para a direita, às vezes até mesmo dentro de casa, uma pessoa se formou, uma pessoa chegou a um alto lugar e o outro ficou para trás. Isso tem a ver com criação ou tem a ver com decisão? Decisão. Você decide aonde você quer chegar. É lógico que decisão, existe um preço a se pagar. Amém? Glória a Deus. E é interessante que o povo diz o seguinte, olha, Samuel, você é uma bênção, mas os seus filhos não. Seus filhos não seguiram o mesmo caminho. E aí eles falam o seguinte, nós gostaríamos de ter um rei, mas um rei que fosse igual aos outros povos. Entendendo a palavra de Deus, quem era o rei do povo de Israel? Deus.
Então eles precisavam de um rei? Não, porque eles já tinham Deus que tomava a frente. Mas já existia no projeto de Deus que houvesse um rei para governar o povo dele. Só que ia ser segundo o coração de Deus, não segundo o coração do homem. Mas o povo vai lá e insiste e quer. Deus fala para ele, através do profeta, diz: olha, esses vão ser os direitos do rei. Ainda assim vocês querem? Não, nós queremos, porque nós queremos ser igual aos outros povos. Nós queremos um homem que nos represente, que batalhe por nós, que vá à frente e nos guie. Eu percebo diante da palavra de Deus que até hoje se repete muitas vezes isso. Pessoas que ao invés de colocar Deus à frente, preferem levantar o homem e ser guiado pelo homem. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olharmos a palavra de Deus e entendermos que sempre o projeto de Deus, o desejo de Deus é teocracia, aonde Deus é quem dita as suas regras, tanto que para nós, da igreja do nosso Senhor Jesus, nós temos uma base legal para andar nela. Qual é a base legal? Quem sabe? A Bíblia. Ela é a base legal para você andar, ser abençoado, viver a sua vida. Seus valores, agora preste atenção, diga assim comigo, repete, só para você gravar no seu coração, diga assim: agora já não vivo pelos meus valores, eu vivo pelos valores da Bíblia. Amém? Você repete mais uma vez? Diga assim: agora eu não vivo mais pelos meus valores, agora eu vivo pelos valores da Bíblia. Isso é cristianismo. Eu me converti, mas você vive pelos seus valores? Você vive pelo que você acha certo? Então me desculpa que você precisa rever o que é conversão. Os valores que regem a vida do cristão estão na onde? Palavra de Deus. Está lá, está escrito. É ela que é o trilho para a gente caminhar. Não, mas é que tem um evangelho. Qualquer novo evangelho seja anátema, conforme disse Paulo. O evangelho está aqui, prontinho para a gente. As pessoas muitas vezes, por não conseguirem seguir a simplicidade do evangelho, inventam outro evangelho que é uma ficção para o ser humano. Não existe evangelho segundo outra religião. Existe o evangelho segundo o nosso Senhor Jesus, porque Ele é a base do cristianismo. Ele é a base da fé, Ele é a base da nossa construção, conforme diz a palavra, Ele é a rocha na qual nós edificamos a nossa vida, amém? Ele mesmo é a própria palavra, então em cima da palavra dele nós edificamos nossa vida. Já vendendo um pouquinho o peixe, né? Não vendo porque a gente não cobra, mas para você que acompanha no YouTube, as nossas ministrações Mateus 5, 6 e 7 já estão todas gravadas, e na capítulo 7, a última mensagem que Jesus dá em Mateus 7, discipulado do Sermão do Monte, existem duas pessoas que edificam. Uma edifica com sabedoria e outra edifica sem prudência nenhuma. Aqui edifica com sabedoria, edifica sobre o quê? A rocha. E aqui edifica sem sabedoria, edifica onde? Na areia. Jesus disse que aqueles que ouvem estas minhas palavras edifica a sua casa sobre a rocha. Aqueles que não praticam estas palavras edificam sobre a areia e vai cair. Quais são estas palavras? São os valores 5, 6 e 7. Se nós não praticarmos aquilo, e nós percebemos, quem tem acompanhado aí essas ministrações de Mateus 5, 6 e 7? Irmão, aquilo ali é o desafio para o cristão, porque muda todos os seus valores. Ao invés de você ser uma pessoa que semeia contenda, você vai semear o quê? Ser pacificadora. Você não vai gostar de briga, né? Ao invés de você odiar, você vai amar pessoas. Você vai ser misericordioso com pessoas. Então são os valores diferentes. Então se nós estamos na igreja e não mudamos valores, então nós precisamos rever o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Apóstolo, mas eu sacrifico, mas eu vou na igreja, porque eu trabalho na igreja, eu prego na igreja, eu canto na igreja, olha, eu sou dizimista, sou ofertante, sou intercessor, sou diácono, olha, eu faço tudo na igreja, apóstolo. Mas se você não obedece à palavra de Deus, todo o seu trabalho é em vão. Como assim, apóstolo? Não me diz um negócio desse.
Isso tudo não é um sacrifício? Todos nós chegamos aqui na igreja, readaptamos nossa agenda, deixamos de descansar num domingo, acordamos cedo, viemos para cá. Quando tínhamos os 2 cultos, que eu estou doido para voltar com 2 cultos de manhã e à noite, né? Tínhamos 2 cultos, às vezes vinha o pessoal de manhã, vinha o mesmo pessoal à noite para fazer o louvor, a gente fazia os cultos, aí tem o culto na terça, aí tem ensino, aí tem isso, tem aquilo, você participa de tudo. Não é um sacrifício da sua agenda? Se tudo isso não tiver obediência à palavra de Deus, é sacrifício de tolo. A sua oração, se não tiver obediência, é sacrifício de tolo. Tudo que você faz e não estiver em obediência, por mais que você queira honrar, não dá certo. E justamente nesse período nós aprendemos isso. Por quê? Porque segundo diz a palavra de Deus, nos ensina aqui que através de Samuel, um primeiro homem é ungido como rei. Este primeiro homem ungido como rei é Saul, um homem segundo o coração dos homens. E como é um homem segundo o coração dos homens? Desobediente. Uma pessoa que se preocupa muito mais com o seu glamour, com o seu título, do que com a sua unção. Uma pessoa que se preocupa mais com o sacrifício do que com a obediência. Uma pessoa que se preocupa mais com o que o homem pensa dele, do que o que Deus pensa a respeito dele. Você conhece alguém assim? Conhece pessoas assim que se preocupam com o meu título, a minha cadeira, o meu espaço, e não se preocupa no relacionamento com Deus. Se preocupa em ter o título, sou pastor, sou apóstolo, sou levita, sou intercessor, mas não se preocupa com a sua obediência. Eu convido você hoje, nesta manhã, a rever os seus valores. Amém? Porque este homem chamado Saul, ele recebe essa unção de Deus. Olha só a história dele, eu vou passar rápido por ela, porque ele não é o foco da nossa ministração. Mas é muito bom para nós entendermos o agir de Deus. Diz a palavra do Senhor que Saul, ele vai ungir este homem, mas em que contexto? Ele procurando as ovelhas do pai que estava perdida, se encontra com o profeta e o profeta diz, olha, Deus vai mudar o seu coração. Você vai encontrar uma caravana de profetas, ali você vai profetizar junto com eles, e aquilo que Deus ministrar no seu coração, vai lá e faça. E aí ele fala, nossa, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Como eu? Você, rei de Israel, como que eu vou dominar? Isso é novidade, monarquia é novidade para Israel naquele momento, mas o povo estava doido por um rei. Queria um rei de qualquer jeito, alguém que representasse eles, igual às outras nações. Então não podia ser qualquer um. E quando é apresentado o Saul, o pessoal fala que ele era gato. Bonitão. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo toma a vida de Saul. Muda-lhe o coração, o aspecto, e as pessoas reconhecem ali autoridade, unção sobre a vida dele. Só que Deus ainda não havia confirmado ele diante do povo. Apresentou e está aqui, ó, esse daqui é o rei que vocês queriam. O que o povo disse? Vamos avaliar. Vamos ver a roupa que ele usa, vamos ver o cabelo que ele tem. Vamos ver, não, tá bonito. Nosso rei, a gente vai estar bem representado, sim ou não? Viu que bonitão, aquele nosso rei? Não tem qualquer rei, ó. Que belo meu rei. Um cara que me representa, né? A gente fica analisando das nações, os seus presidentes, né? Os seus representantes. Você tem alguém que te representa e fala assim, olha, a cara do Brasil, né? Que é a cara de São Paulo, né? Como que é a cara de São Paulo, como é a cara do Brasil, né? Como você tem orgulho, né? Do presidente, daquele que te representa. Então o povo olhou e falou assim, não, esse cara aí é top pra gente. Ele vai sair diante das nossas batalhas, as pessoas vão olhar para ele e falar, nossa, que rei da hora. Só que a palavra de Deus nos diz que Samuel falou para ele o seguinte, me espera por 7 dias, e eu vou chegar lá e vou sacrificar. Sacrifício não era, um atributo colocado sobre o rei, era o sacerdote que deveria fazer. Então, Saul, você vai lá, vai acontecer tudo isso com você, mas ó, não se empolga não, porque tem gente que se empolga com uma coisinha que Deus fala, né? Deus fala para a pessoa, eis que eu vou te levantar. Ponto, a pessoa já levantou voo.
Deus fala assim: eu vou te usar grandemente, meu servo. Aí a pessoa já entra naquele avião, aquele Boeing, e vai embora. Aí ó, cai facinho. Porque Saul vai mostrar isso. Ele se empolgou. Agora eu sou rei. Agora eu sou o tal. E diz a palavra que ele junto com o povo está esperando Samuel. Só que Samuel, ele chega no último minuto do segundo tempo. Sabe aquela que só falta um minutinho para fechar? E diz a palavra que o povo começou a fazer o quê? Pressionar ele. E pressionava ele. Falava assim: meu, vamos embora. Você está vacilando. E vamos para cima, vamos para essa batalha. Não, mas aí o profeta falou para esperar. Meu, mas até agora não chegou. Que tipo de rei é esse? É frouxo? Não sabe o que quer? Não sabe o que vai fazer? Não, vamos para essa batalha. Vamos lá, Saul. Vamos lá, Saul. E Saul, ele cede à pressão. Tome cuidado a tomar as suas decisões cedendo a pressões externas. Pessoas te pressionando a tomar decisões. Situações à sua volta te impulsionando. Sabe, Fátima? Fala assim: tem que tomar essa decisão. Tem que fazer isso. Vai lá e faz. Senão você vai se dar mal. Senão eu vou te abandonar. Senão eu não vou estar com você. Para, puxa o freio e diga: não, eu vou tomar a decisão baseado na palavra de Deus. Eu vou sossegar o meu coração. Porque todas as decisões que nós tomamos de cabeça quente são as piores decisões que a gente toma. A gente não analisa os fatos. A gente não faz a somatória do peso das nossas decisões. A gente precisa aprender a fazer a conta das nossas decisões. Você faz conta das suas decisões? Tudo vai exigir um preço muito caro. Jesus nos ensina que existe um preço a ser pago pelas decisões. Quando ele traz aquela passagem que ele diz que ninguém entra numa guerra, um rei não entra numa guerra se ele não faz a conta de com quantos ele consegue vencer aquela guerra. Também ninguém começa uma construção antes de fazer o cálculo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fez o cálculo do que é servir a Deus? Você fez o cálculo do que é ser um pastor, uma pastora, um líder? Você fez o cálculo do que é servir a Deus? Amém? Só para nível de participação. Quem fez conta aí? Fez a conta? Talvez a conta que você fez foi errada. Porque na conta, Deus não vai querer uma parte da sua vida, uma porcentagem. Deus vai querer tudo. Tudo. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, é amar a Deus 100%. Sim ou não? Diga assim, 100%. Esse é o coração do adorador. Quem assume uma responsabilidade, além porque, irmãos, não confundam. Esse negócio de 100% para Deus não é coisa de pastor, tá? Se você pensa que 100% para Deus é coisa de pastores, o pessoal confunde, né? Não, pastor tem que orar mesmo, pastor tem que estudar a palavra de Deus, pastor tem que estar na igreja, pastor tem que cuidar mesmo das ovelhas, pastor isso, pastor aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma ministração muito forte que está no meu coração, que vai vir um dia aí, que Deus provê. É que nós aprendemos que muitas coisas na igreja nós não devemos praticar mais, sim ou não? Quem já aprendeu coisas que praticava e não deve mais praticar na igreja? Aprendeu? Agora, você aprendeu que você não deveria praticar algumas coisas. Muitas delas que nós praticávamos. Fechou. Agora eu pergunto o seguinte: quantos aqui já aprenderam coisas que devem praticar? Quem aprendeu? Agora, dessas coisas que você aprendeu a praticar, se você não as pratica, se torna o quê? Quebra de mandamento. E o pecado está ligado à quebra de um mandamento, sim ou não? Não fica com medo não, gente. Sim ou não? Então, por exemplo, quando Jesus diz assim: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estarei com vocês. Vão e ensinem, vão e discipulem, vão e evangelizem. É um mandamento ou não? Se nós aprendemos que não devemos praticar coisas, agora nós aprendemos que existem novas coisas a se praticar, ok? Agora, nós estamos praticando as novas coisas que aprendemos? Porque negligenciar e pecar com o pecado antigo é uma coisa, agora pecar com os novos pecados é uma outra, porque agora se peca com consciência. Quem está entendendo, diga misericórdia. Nós aprendemos aqui com Saul, que embora ele recebeu a unção, que embora o Espírito Santo estava sobre a vida dele, que embora Samuel o amava muito, zelava do ministério de Saul, não adianta. Saul não zela do ministério dele. Não adianta você zelar do ministério de pessoas que não zelam daquilo que Deus colocou nas mãos dela. Pronto, falei. Sem gaguejar. Por quê? Samuel está do lado de Saul, amou a vida de Saul, ungiu a vida de Saul, mas começou a ver a queda de Saul. E não admitia aquilo. E como começou essa queda? Quando ele atendeu à pressão do povo. O profeta disse: espera, porque eu vou chegar, nós vamos sacrificar a Deus, Deus vai se agradar desse sacrifício e ele vai validar o seu ministério de rei, para governar o ministério de governo. Amém? Diga assim, ministério de governo. Mas ele iria governar qualquer povo? Era o povo de Deus. Eu governo. Amém? Sim ou não? Eu governo. Eu administro. O povo. Mas o povo de quem? De Deus. Então Deus não vai entregar o que é precioso dele na mão de qualquer um. Por isso que ele vai cobrar você, líder. Vai me cobrar como líder. Porque você é precioso para Deus. Amém? Diga assim, nós somos preciosos para Deus. Diz a palavra que o Saul sacrifica. O profeta chega e fala: o que você está fazendo, Saul? Ele falou: não, meu, nada demais. Tem alguma coisa demais em Saul estar sacrificando, gente? A princípio não. Mas ele estava desobedecendo. Tem coisas pequenas para a gente, mas tem grande significado no reino espiritual. Deixar de estar submisso a uma liderança, de ouvir o seu líder, de ver a Bíblia te dizer uma coisa, porque ter um conselho do seu líder segundo o que ele acha é uma coisa. Agora, ter um conselho do seu líder com base na Bíblia é outra coisa. E aí você dá as costas para o conselho, ainda mais quando Deus diz: ó, essa é a palavra que existe para você hoje, essa é a palavra de direcionamento, e você toma um direcionamento contrário à palavra que veio através do vaso de Deus, você está tomando um conselho contra a própria palavra de quem? De Deus. Aí o profeta diz assim: meu, você perdeu. Se você fosse obediente, Deus confirmaria o seu ministério. Diga assim: se Saul fosse obediente, Deus confirmaria o ministério dele. Agora, como é para você, você vai falar bem forte: se eu obedecer fielmente, Deus confirmará o meu ministério. Amém? Autoridade. Não é só o título, a autoridade. A pior coisa é ter um título sem autoridade. Por quê? Não te respeitarão. Um pai que não é pai, ele tem autoridade de pai? Só porque ele está dentro de casa? Não. Tem filhos que não respeitam os seus pais, mas o grande problema é o posicionamento do pai, que não tem autoridade sobre o filho. Quem está entendendo? O que o pai fala não tem peso. O que o pai diz é assim, não cumpre. E grande parte, é interessante,
Eu não vou falar assim, vou falar de outro jeito. Conheço uma pessoa, não é um amigo meu, mas que o psicólogo foi atender a família. E a mãe dizia para o psicólogo: meu filho é problemático. Eu não sei mais o que fazer para dar limite para o meu filho. Eu estou cansado. É Raquelzinho que está ali, né, Raquel? Faz, filho. Está ali para me ajudar a corroborar na minha mensagem. Eu não sei o que eu faço com meu filho. Porque toda vez ele quer sair com o carro, eu saio com ele no carro. Na hora de voltar para dentro de casa, eu arrasto ele pelos cabelos. E dá raiva. Não me obedece. Aí o psicólogo foi acompanhar uma rotina. Aí a mãe ficava assim. A criança começava a fazer, criança, 5 anos, criança. Fazia determinada coisa, repreensível, a mãe: ai, filhinho, vida, não faz assim, filhinho. E o menino dava na cara da mãe. O pai: não, você vai descer aqui, vamos embora. E começava a fazer escândalo. O pai perdia a paciência. Eu não quero saber mais nada não, fica aí, dava as costas e sobrava para a mãe. Aí, aquele trabalho todo. Aí um dia, o psicólogo disse o seguinte: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Por que ele não faz isso comigo? Por que ele faz isso com você? Porque eu digo: agora nós vamos fazer isso. Eu não dou opções. Agora é hora disso. Agora é hora daquilo. Agora eu prometi, eu vou fazer. Agora você não vai fazer isso. E a criança aprendeu que um condicionamento com uma pessoa e um posicionamento com outra pessoa. Qual é o grande problema da criança? Os pais. Por quê? Não davam limite e não sabiam dosar o amor que tem pelo filho. O grande trabalho do psicólogo é com o filho? É trabalhar os 3. Estou certo, Raquel? É trabalhar os 3. Tem que trabalhar os 3, porque os temperamentos estão à flor da pele, os posicionamentos estão todos errados, ninguém está assumindo o seu devido papel, está virando uma bagunça. Assim está a nossa vida, muitas vezes, dentro da igreja, falando que aceitou Jesus, entendendo que as coisas são do nosso jeito. Aí a gente chega para a igreja e diz: não, Deus vai fazer do meu jeito, e Deus diz: aqui quem manda sou eu, é do meu jeito. E com Deus não adianta a gente rodar no chão, que Deus não vai se importar com isso. Ele quer ver o seu posicionamento, a sua obediência. Ele vai dizer não é não. Tem gente que às vezes pensa assim que é o castigo. Às vezes vai lá e coloca a criança de castigo. Pronto, se comportou, pode sair. Deus às vezes coloca a gente no banco e trata a gente. Só que se a gente não quiser tratamento, Deus vai nos tratar como bastardos, porque a gente não quer repreensão. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então a gente vê que Deus não quer abandonar ninguém. Mas para uma pessoa que Deus sabe que não quer mudança, Deus fala: hasta la vista, baby. Pode ir. Vai para onde você quiser, faça o que você quiser. Afinal de contas, eu te dei a livre escolha. Quem está entendendo? Aí em Samuel 13, versículo de número 12. É essa passagem aonde Saul já sacrificou. E quando ele está sacrificando, o profeta chega. Olha só. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Assim, premido
pela necessidade, ofereci o holocausto. Ou seja, ele teve uma pressão psicológica, ele teve uma pressão na vida dele, teve que tomar uma decisão por causa da pressão. Ele raciocinou no que ele estava fazendo? Não. Para ele era simples. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como uma pessoa insensata. A pressão faz você se tornar uma pessoa insensata nas suas decisões. Quem já tomou decisão de cabeça quente aí? E quem pode dizer que tomou essa decisão de cabeça quente e dizer misericórdia? Foi a pior decisão que você tomou. Existem famílias rachadas, casamentos rachados por causa de cabeça quente. Existem ministérios rachados. Existem igrejas rachadas por causa de decisões de cabeça quente. Preste atenção. Agiste com insensatez. Tu não obedecestes a ordem que o Senhor teu Deus te deu. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Mas agora, o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Senhor te havia determinado. Só pegando uma outra passagem para corroborar a vida de Saul aqui, a desobediência dele. O povo de Israel foi impedido de passar sobre a terra dos amalequitas. E Deus tinha liberado uma palavra que ia dar um jeito nesse negócio. E diz a palavra que Samuel falou, a palavra de Deus para Saul: vai lá, mata a este rei, não traz nada do despojo dessa guerra. E Saul, ele foi, viu o boi bonito, viu o cabrito bonito, e disse, junto com o povo, mais uma vez, tomando decisão, pressionado pelo povo. A gente percebe nessas duas passagens que o Saul, ele era mais governado pelas pessoas do que governado por Deus. As pessoas determinavam quem ele ia ser. Liderança, assim, uma liderança muito fraca. Uma liderança onde uma pessoa bate o pé e o pastor faz o que ela quer. Onde uma pessoa diz assim, não vai ser assim, vai ser desse jeito. Meu irmão, liderança assim é uma liderança fadada ao fracasso. Não vai dar certo. Nós percebemos pela segunda vez que Saul dá ouvido para o seu povo. E o seu povo não está com o coração ligado ao coração de Deus. Por isso que aquele negócio, que a voz do povo é a voz de Deus, é uma frase mentirosa. Não é. Não é. Se você é guiado por essa frase, não, a voz do povo é a voz de Deus. Vai nessa que você se dá mal. A voz de Deus é a voz de quem? De Deus. E a do povo é do povo. Tem gente que pode entrar aqui na igreja e falar assim, irmão, está muito escura a parede. Eu gostava de amarelo. Ou diz, não podia pintar de roxo. Não podia fazer várias cores proféticas. Cada um vai falar uma coisa. Mas nem queria, nem essa cor, ficou até mais escuro. A gente queria mais claro, mas tá bom, ficou bom. Ficou bom. Mas se fosse ver a opinião de cada um, a igreja já está para pintar até hoje. Cada um tem uma visão a respeito do negócio. Tudo é uma coisa simples. Mas assim a liderança, a igreja, a palavra. Não, essa palavra não devia ser assim, devia ser assado. Foi aquela que Deus colocou no meu coração e ponto, reclama com Deus. Mas naquela igreja é assim, esteja na outra igreja que é assim do jeito que você gosta. Por quê? Porque se lá o pastor vai ser moldado, lapidado pelo que você quer, meu irmão, a palavra de Deus diz, se eu me preocupasse em servir a homens, tão pouco servo de Deus eu seria. Isso é para mim, é para você. Você deve servir a Deus acima de qualquer homem, qualquer pessoa. Apóstolo, a gente tem que desfazer das pessoas, não honrar as pessoas, é isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que antes de ouvir pessoas, você precisa ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, Romanos 8,14, que todos aqueles que são guiados pelo meu Espírito, esses são meus filhos, são filhos de Deus. Quem é que vai guiar você? Deus. O Espírito de Deus vai guiar o seu coração. Amém? Saul, ao invés de obedecer, ele decide trazer o melhor sacrifício para Deus. A desculpa dele é, nossa, mas o cabrito era muito bonito.
bonito para ser maldito. Aquilo era muito lindo para ser jogado fora. Não, vamos sacrificar porque Deus vai se agradar. Não, Deus se agrada da sua obediência. A obediência é o segredo para a nossa vida. Deuteronômio 28. Se ouvirdes e praticardes a palavra que eu vos tenho falado, você será bendito ao entrar e ao sair. Se você obedecer, não é o segredo, não é ouvir, o segredo é obedecer. Aí o profeta Samuel disse para ele: meu, você não aprendeu com a primeira lição. Deus já sabia o que você ia fazer agora, né? Por isso que Deus já tinha rejeitado você. Agora, você está dizendo para mim, justificando, que você trouxe o sacrifício sem obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar, Saul. Obediência já é um sacrifício. Olhe que obediência é um sacrifício. O que é um filho obediente? Você diz para ele não, e aí ele não faz. Ele foi obediente ou não foi? Mas você disse para ele, não vai lá colocar a mão no fogo. Ele não foi colocar a mão no fogo. Ele acreditou no que você disse, sim ou não? E obedeceu, não colocou a mão no fogo. Você queria o mal da criança? Você quer o bem. E ela confiou que você quer o bem. Só que o que ela queria? Colocar a mão no fogo. O desejo dela era um, e a sua ordem para ela era outra. Por mais que você consiga enxergar lá na frente, a sua ordem para ela é boa, e a sua ordem, aos olhos dela, aos ouvidos dela, é uma má ordem, não é bom, porque ela queria outra coisa. Quando ela decidiu obedecer você, ela sacrificou o quê? O que ela sacrificou? O eu dela. Eu queria, mas em obediência, eu fico. Gente, assim é fácil de você conduzir. Não manipular, conduzir. Manipular é outra coisa, conduzir é bem diferente. Mas você percebe que quando nós obedecemos, automaticamente nós estamos tendo um ato de sacrifício. Por que que lá no Éden, o Adão pecou feio? Porque ele comeu do fruto? O problema era o fruto? O problema era a ordem. Não coma. Quando ele come, ele duvida de quem? De Deus, do caráter de Deus. Deus não está querendo me deixar viver coisa boa. Aí vem o inimigo e ele não precisa te fazer acreditar numa mentira, basta ele te fazer duvidar da verdade. Deus disse, não coma, porque o dia que você comer vai dar ruim. Você vai conhecer o bem e o mal, e você não vai gostar do mal, agora você conhece o bem só. E aí ele não deu ouvidos a Deus, ele se rebeliou. Rebeldia é pecado de feitiçar. Então todo desobediente é um feitiço. E todo feiticeiro não entra no reino? Quem está entendendo, diga misericórdia. Só juntar a palavra de Deus. Obediência. Aí diz a palavra que o Saul se agarra nas vestes de Samuel, lhe rasga parte da veste, e ele vira e diz assim, olha, Deus rasgou de ti o teu reino e deu a outro. Olha só a situação, como que a mente fica. Diz a palavra, que Saul, nem por um momento, ele se arrepende de tudo que ele fez. Ele diz assim para Samuel, Samuel, não me deixa no vácuo não. Se o pessoal vê que você não está comigo, o pessoal não vai mais acreditar em mim. Então volta comigo e sacrifica. E Samuel assim o faz. E diz a palavra que Saul não deixou de ser rei para o povo. Ele deixou de ser o ungido de Deus. O problema não é ter o título para governar. O problema é a autoridade no governo. Porque essa vem primeiramente de quem? De Deus. Você pode ficar com títulos, mas sem a autoridade de Deus, seu título não vale
nada. A autoridade que vem de Deus, as pessoas vão reconhecer na sua vida, mas Deus vai validar primeiro você. Amém? Mas quem é este homem que Deus levantou para ser uma pessoa segundo o seu coração? Pense comigo. O que mudou quando o povo pediu um rei? Eu percebo que, na verdade, a única coisa que mudou é a cabeça do povo. Porque se você for analisar o projeto de Deus, não mudou. Se o rei é uma bênção, o povo vai ser abençoado. Se o rei é uma tranqueira, logo ele vai afetar o povo. Eu vejo isso de alinhamento. Se você se colocar na presença de Deus para ser bênção, abençoará toda a sua casa. Se você se posicionar em Deus, você vai ter condição de abençoar todas as pessoas que estiverem ao seu lado pela obediência. A unção de Deus se estabelecerá sobre a tua vida. Amém? Diz a palavra do Senhor aqui, que agora, ao invés de um homem segundo o coração do homem, agora eu encontrei um homem segundo o meu coração. Quem é este homem? Abre comigo aí. 1 Samuel, um pouquinho mais para frente, capítulo de número 16. Essa é uma das histórias mais lindas. Uma das cenas que eu gostaria de estar lá. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Gente, se coloca no lugar do Samuel. Samuel, um homem com o coração aberto para Deus, ama a Deus, ama a obra de Deus, amou a vida de Saul como um rei, e ele não está querendo aceitar a rejeição de Deus sobre a vida de um homem. Eu consigo entender aqui que nesse interim, o Samuel várias vezes orava pela vida de Saul. Tadinho do Saul, tadinho dele, o teu ungido, Senhor, o rei, tadinho dele, se compadecendo de Saul. E Deus disse assim: até quando você vai ficar chorando e lamentando a vida de alguém que não quer compromisso comigo? Jesus, é forte ou não é forte? Chegar uma hora de Deus repreender o seu profeta dizendo: até quando você vai ficar tendo dó de gente que não quer saber de nada? Não é isso que Deus está dizendo? Até quando você vai ficar chorando pelos cantos aí? Ai, tadinha, tadinho. Ai, mas ele não sabe o que faz. Sabe sim. Não finge demência. Você sabe o que você faz. Não vem jogar culpa no povo, não vem jogar culpa em líder, não joga culpa nas costas dos outros. Você sabe quem você é. Então assuma diante de Deus e pague o preço disso, porque diz a palavra de Deus que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Quem está entendendo, diga misericórdia. Tem gente que se faz de dodói. Para. Você pode querer enganar os homens, mas a Deus você não engana. Você engana sua esposa, você engana seu esposo, você engana seus filhos, mas Deus te conhece bem. Safadinho. Safadinha. Deus te conhece. Deus sabe o coração pervertido que você tem. Deus sabe a falta de posicionamento que você tem. Então não adianta querer enganar o líder. Não adianta querer enganar as pessoas, porque Deus não olha como vê o homem, Deus vê o coração e Deus conhece o teu coração. Sim ou não? Quem diz o pastor, amém ou não amém? Ele continua dizendo: eu próprio o rejeitei,
para que não reine mais sobre Israel. Não está com você, Samuel, está comigo. Eu não vou tirar ele de lá. Deixa que o tempo vai fazer isso. Todas as situações vai contribuir para arrancar ele de lá. Mas eu tenho alguém separado por mim mesmo. E esse é segundo o meu coração. Por que eu perco sono, gente? Está aqui por que eu perco sono? Aí eu fico doido. Eu falei assim, Senhor, eu quero. E eu tenho certeza que nessa igreja, pessoas que estão me escutando, existem outras pessoas em outras igrejas que desejam saber como ser um homem segundo o coração de Deus. Quem quer ser essa pessoa segundo o coração de Deus? Tem alguém? Levanta sua mão assim. Você está na sua casa, também quer saber? Eu não vou te contar tudo hoje. Vai ser um dia que a gente vai ministrar, fazer uma série de ministrações, porque é muito rico, muito rico. Como que é a vida de uma pessoa que quer ser segundo o coração de Deus? A Bíblia diz um homem segundo o coração de Deus, mas a gente precisa trazer para um geral, um ser humano, uma pessoa que seja segundo o coração de Deus. Vou ler para você aqui rapidamente, vamos lá. Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. E eis que eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou, como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza vai mandar me matar. Contudo, o Senhor lhe orientou, levarás contigo um novilho e declararás, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram, a tua vinda é de bom? Ou é paz? Ou é guerra? Olha que autoridade, gente. Que autoridade o profeta tinha de chegar na cidade, o pessoal olhar e falar assim, Samuel chegou aí. Já pensou? Decidi de repente, falar assim, ó, vou lá na sua casa, Rosa, agora, hoje. Mas por que você veio na minha casa? Eu nunca vim aqui na minha casa. Pô. Eu vim hoje porque Deus mandou. Aí perguntar, mas é coisa boa ou é coisa ruim? As pessoas não chegam para a gente, preciso muito falar com você, tem uma notícia para te dar. E já fala assim, meu Deus do céu. É boa ou é ruim? Não é? Você preparar o seu coração. Mesma coisa, a cidade pergunta. Os principais, os anciãos. É de paz a sua vinda? Porque sabe que o homem de Deus, quando chega, ele tem uma palavra que vem do céu. Amém? Autoridade. A autoridade que havia sobre Samuel. Diz a palavra que ele diz, não é de paz. Olha. Ao que prontamente respondeu Samuel, sim, vem em paz. Vim oferecer o holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aí o pessoal tudo relaxou, né? Ufa, é de paz. Então vai dar tudo certo. Vamos lá, é só um sacrifício? Glória a Deus. Vamos fazer até um jantar agora. Vai ser bênção. O profeta veio em paz, então veio trazer uma palavra de paz. E na casa onde existe paz, a palavra de paz faz o quê? Repousa sobre aquele lugar. Então o pessoal estava em paz, recebeu uma palavra de paz e desfrutaram de paz. Aí diz assim, logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo, já achei. Deus, obrigado, porque o Senhor já colocou ele logo de cara para mim, não precisa nem procurar. Está aí, ó. Eliabe, deve ser este homem que o Senhor quer ungir. Já achei o cara. Aí, Deus diz, no entanto, o Senhor assegurou a Samuel, não te impressione com a aparência desse abençoado aí, não. Se engana com a aparência desse cara aí, não. Não se impressiona com a estatura. Não se impressiona com a beleza. Não se impressiona porque você está olhando a aparência e eu estou vendo o quê?
o coração. Eu rejeitei ele. Ele não serve para mim. Nos textos lá na frente você vai ver na história da guerra por que ele não servia. Eu rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Deus ele não vai olhar, irmão, presta atenção nisso, não somente na unidade, mas no coletivo também, não no singular, não somente na sua vida. Deus vai olhar você na sua intimidade, no seu coração, não na sua capacitação externa, não na sua carinha bonita, não nos seus diplomas, não na sua roupa. Deus vai olhar primeiramente o seu coração. Como que está o seu coração? Como está o coração do líder? Como está o coração dos pastores? Como está o coração dos ministros? Como está o seu coração no altar? Não é a aparência. Não é a aparência do dia da Santa Ceia. Não é a aparência do dinheiro que você tem. Não é a aparência do dízimo que você traz. É quem você é na sua essência. O verdadeiro adorador não se preocupa com a aparência. Ele se preocupa com a sua essência. A sua vida íntima com Deus. Tem tanta coisa para a gente aprender aqui, gente do céu. Eu sei, não vai dar para hoje não, mas vai na próxima. Depois, Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel, mas Samuel disse, o Senhor também não escolheu esse não, meu. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel declarou, também não foi esse que Deus escolheu não. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu, a nenhum desses o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé, estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu, bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Sabe o que a gente aprende? As pessoas que são segundo o coração de Deus nem sempre são reconhecidas por homens. Às vezes são as mais desprezadas pelas pessoas, são as mais encontradas por Deus. Aquelas que não estão em destaque, mas estão com o coração lá na presença de Deus. Pessoas que não estão no exército, pessoas que não têm fama, mas são pessoas que têm fama espiritual com Deus. Tem relacionamento com Deus no lugar onde ninguém vê. Aonde estava Davi? Cuidando de ovelhas. Não foi lembrado. Nem sequer a família pensou, tem um filho. Ele era o 8º filho que não tinha valor algum para o pai. Porque se tivesse valor para o pai, ele estaria lá, ele diria, não está aqui todos os meus filhos, falta um, espera aí que eu vou chamar ele. É tão interessante ver isso. Que muitas vezes pessoas são desprezadas, mas Deus as encontra. Deus as encontra bem escondidinhas. Por isso que você pode ter certeza nisso que eu vou te dizer. Tem muitas pessoas que estão nos altares, que você vai ter uma decepção muito grande no grande dia. Você fala assim, mas essa pessoa não está aqui. E tem pessoas que você nunca imaginou, que estava no último banco, caladinho, escondidinho. E Deus disse, daqui a servo, meu servo fiel, que tem um coração ligado a mim. A gente se impressiona com performance. Deus, Ele olha caráter, Ele olha quem nós somos no nosso dia a dia, nos nossos esconderijos, aonde ninguém nos vê. Quando nós não estamos na mesa, nós estamos no campo trabalhando. Aí Ele diz, bem, ainda tem o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé, manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer, enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável de aparência. E o Senhor afirmou, levanta e unge ele. Este é o meu rei. Este é o homem segundo o meu coração. Aleluia.
Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor assenhorou-se, apossou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Hoje o que eu quero convidar você, ao invés de você tomar posse das coisas de Deus e deixar que o Espírito Santo tome posse de você, ao invés de você usar Deus para as coisas, deixar o Espírito Santo usar você para as coisas de Deus, deixar Deus tomar o seu coração. Talvez essas ministrações assim, muitas vezes as pessoas dizem, você está vendo lá, olha, eu estava escondido, Deus me exaltou. Para com esse negócio que você vai ver o que Deus vai pegar de Davi, como Deus vai moldar Davi. Ser grande não é o seu lugar de destaque, ser grande é o quanto você está disposto a passar pelo processo de Deus. Às vezes a gente pensa que grande, aquela igreja grande, aquele pastor grande, aquele pastor renomado, aquele grande líder. Meu irmão, você precisa se preocupar em ser grande para Deus. Às vezes eu fico pensando, tem tantas pessoas que nós vemos na palavra de Deus, que fala, né, sobre a história deles, pessoas de destaque. Mas em todas as épocas sempre existiram pessoas que não tiveram seus nomes na galeria de heróis da fé, mas foram pessoas que fizeram diferença nas suas épocas. Pessoas, vamos se dizer, anônimas, mas para Deus não. Para Deus eles não eram anônimos. Você não é um anônimo para Deus. Você não é uma pessoa que Deus não te ouve. Deus te ouve, Deus conhece o teu coração, Deus sabe quem você é. Então procura cuidar de quem você é com Deus, não do que você é entre você, Deus e as pessoas. Às vezes a gente se preocupa com que os outros, se os outros veem, o que é que eles vão pensar. E às vezes nós nos esquecemos que aquele que sempre nos vê é o que menos nós nos preocupamos. Deus é aquele que vê o teu coração. Apóstolo, mas fala aí pra gente, como que é o homem segundo o coração de Deus? Serão várias ministrações em outra época. Mas eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você quer ser uma pessoa que quer marcar realmente a sua geração, se você quer marcar a sua vida, aprenda a obediência, aprenda a valorizar a unção de Deus, o relacionamento com Deus, acima de títulos, acima de coisas aparentes. Deus está procurando o teu coração. Deus está sondando o seu coração e deixa Ele entrar nessa área, justamente nos teus sentimentos, no teu coração, na tua vida espiritual, na tua intimidade, aquilo que ninguém vê, só Deus vê. Só Deus vê. Eu, às vezes, como líder, a gente olha e a gente precisa ver as coisas aparentes. Mas talvez eu possa falhar olhando coisas aparentes. E Deus vê o coração. Deus vê o coração. Apóstolo, mas tem vezes que Deus age na aparência de coisas. Sim. Mas naquilo que Deus agiu com aparência, como no caso de Saul, logo foi revelado. Mas não foi Deus que escolheu Saul? Sim ou não? Foi. Senão Deus não teria ungido ele. Mas Deus permitiu, para ensinamento seu, para ensinamento meu, que você pode perder a autoridade e ficar com o título. Aí fica difícil. O cerco vai ficar pequeno. Você ficar com o título, com o nome de alguma coisa, sem a autoridade que aquele título traz para você. E eu não estou trazendo isso somente, seja um crente inteligente, amém? Você está falando isso para dentro da igreja. Eu não estou pregando para pastor, a gente tem pastor aqui, tem eu como apóstolo, tem líderes. Isso é ensinamento para vocês e para mim. Mas isso se aplica na sua vida, em cada título que você tem, em cada nome que você tem na sua vida. Quem está entendendo? Olha quem você é. Analisa quem você tem sido. Talvez você não tenha autoridade porque você mesmo não se porta como quem tem autoridade. Os anciãos, os doutores da lei tinham títulos e tinham autoridade com os homens, só que não tinham autoridade com Deus. Não adianta só ter autoridade com os homens. Você precisa ter
relacionamento assim e assim. Relacionamento com o céu, refletindo com relacionamento na terra. Deus vai validar você. Deus é quem valida o seu servo. E daquele momento em diante, Davi passou a ser rei? Não. Ele voltou para o campo. Ele voltou para o campo. Foi trabalhar com as ovelhas. Tem gente que recebe a separação, já virou semideus. Agora eu sou da visão. Está perdido, irmão. Respeite os processos. Homem segundo o coração de Deus respeita processo. Tem tanta coisa para a gente arrancar de homem segundo o coração de Deus, então não é para hoje. Vai ser uma série de ministrações futuras aí. Mas semana que vem a gente vai falar mais. Só que a gente vai falar só de Davi. Experiências que ele teve que mostram um homem segundo o coração. Porque quando ele escreve Salmo 23, ele não escreve com o coração de rei. Ele escreve com o coração de servo, de pastor. Esse homem, segundo o coração de Deus, diz: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Este homem, rei, era um título que ele recebeu. A unção era de um adorador. Ele adorava, não importava as condições, ele adorava, mesmo na perseguição, depois de ter caído, lá na frente ele adorava, ele recebia a repreensão de Deus e adorava, ele era perseguido e adorava, e uma coisa ele falava: Senhor, pode tirar qualquer coisa, mas não retires de mim o teu espírito. Olha que diferença. Um homem segundo o coração de Deus não batalha por títulos, batalha por relacionamento. Valoriza relacionamento com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem tanta coisa linda para a gente aprender. Como ser segundo o coração de Deus. Quem quer ser? Coloca a mão no teu coração neste momento. Quero orar por você. Eu quero ser um Samuel para a tua vida. Para orar. Para orar por você. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez você hoje esteja sem visão. Mas é hora de você recobrar a sua visão, receber aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Agora você se posicionar e obedecer a palavra que foi liberada sobre você, valorizar a unção que está sobre você, as responsabilidades que lhe foram dadas nas mãos. É hora de você tomar o cajado e ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Espírito Santo, eu ministrei a tua palavra, mas nem sequer por um momento eu tive o desejo de acessar o coração humanamente de cada um com palavras bonitas ou rebuscadas. A única coisa que eu quero pedir é que teu Espírito Santo venha e tome o nosso coração e ministre segundo a sua vontade. Não podemos perder aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Mas não é porque nós queremos reconhecimento humano, não é porque nós queremos título. Nós não trabalhamos por título, nós não trabalhamos por reconhecimento humano. Nós queremos, Senhor meu Deus, só estar posicionado com aquilo que tu tens para nós. Não é o que o homem está dizendo, não é o que o homem acha, é o que o Senhor diz. Porque para muitos Davi era o desprezado, Saul era o rei, mas a autoridade estava sobre Davi. Saul era rei, mas a autoridade estava sobre o seu ungido. Senhor, eu sei que tu tem levantado uma geração de pessoas para serem verdadeiros adoradores, para fazer a diferença. E Senhor meu Deus, os capacitará, ainda que muitas vezes se sintam fracos, ainda que muitas vezes caiam, a tua mão mesmo levanta, Senhor. Levanta os teus servos hoje. Não queremos tomar o lugar que não é nosso. Só queremos estar posicionado naquilo que tu preparou para cada um de nós. Espírito Santo, fortalece cada um que aqui está. Dá visão aos teus líderes, aos teus pastores. Dá visão ao teu povo, Senhor. Abre os olhos espirituais da tua igreja em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai querido, que a tua presença transborde na vida de cada um, ó Pai. Abençoa cada família.
Abençoa cada pai, cada mãe, nos ensina a ter posicionamento, Senhor meu Deus, aonde os nossos filhos vejam homens e mulheres que te amam acima de todas as coisas e que têm o devido valor para a sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos autoridade, primeiro diante de ti, segundo diante das pessoas. O meu posicionamento contigo me alinha com pessoas, Senhor. Eu libero essa palavra sobre o coração da tua igreja e te peço, transforma-nos para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Você que recebe essa palavra, aplaude ao Senhor. Amém. Você recebe essa palavra no seu coração, meu irmão. Você que está na sua casa, vocês que estão aqui, saiba disso. O que Deus te chamou, não deixa ninguém roubar. O que Deus te deu, não deixa ninguém te roubar. Mas batalhe, acredite na unção que está sobre a sua vida. Deus te tirou lá do esconderijo e te trouxe aqui para te encher do Espírito Santo dele, para te capacitar, para te fazer uma pessoa segundo o coração dele. Se você quer isso mesmo, busque na palavra. Eu estou doido para escrever umas ministrações sobre um homem segundo o coração de Deus. E vai vir aí, Deus vai preparar tudo direitinho. Que domingo que vem você possa estar conosco para ouvir uma palavra sobre a vida de Davi, alguns aspectos da vida dele como homem segundo o coração de Deus. Amém? Terça-feira, 8 horas da noite, vai ter uma palavra tremenda para a sua vida. Esteja conosco também. Estende as suas mãos, que o Senhor te abençoe. Nessa sexta-feira nós temos encontro das mulheres aqui, né? Sexta-feira, 8 horas, mulheres muguegada, todas estejam aí às 8 horas, tem um momento de vocês aí, amém? Pai Santo e Eterno Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, tomo posse dela, Senhor. Eu não quero ter nome de apóstolo sem autoridade do tal, Senhor. Eu não quero, Senhor meu Deus, ser uma ficção. Eu não quero ser, Senhor meu Deus, um boneco, Senhor meu Deus, moldado pela mão dos homens. Eu não quero ser, Senhor meu Deus, uma pessoa guiada pelo Espírito dos homens, o coração dos homens. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo, assim como eu sei que tem pessoas que também querem da mesma maneira serem usados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai eterno, usa-nos, capacita-nos, cura nossas vidas, nos enche do Teu Espírito Santo e transborda em cada um de nós, ó Pai. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a Tua igreja. Que a graça de Deus Pai, doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Aplaude ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. E até terça-feira às 8 horas. Domingo não perca às 10 horas da manhã. Deus abençoe.